Diz a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Aleluia. Nós te damos graças, Senhor, porque nós podemos estar em tua presença. Porque realmente sabemos, quando fechamos os nossos olhos e nos dirigimos a Ti, o Senhor ouve as nossas súplicas, ouve as nossas orações, porque sabemos que quando tomamos Tua palavra, com certeza o Senhor fala conosco. Então nós te pedimos, Deus, que Tu nos dê essa palavra de uma forma muito clara para o nosso viver, para que aquilo que foi lido nessa noite possa ser compreendido de tal forma que o nosso proceder não se desvie da Tua vontade, nem para a direita nem para a esquerda, mas seja firme naquilo que o Senhor exige de nós. Abre o nosso entendimento, ilumina os nossos corações para o entendimento da Tua palavra. Nós suplicamos ao Senhor esta bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos sentar. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Temos sido desafiados a pensar e a aprofundar a nossa relação com Deus, buscarmos uma relação de intimidade com Deus. Não podemos nos satisfazer numa vida com Deus que seja superficial, uma vida que seja baseada apenas em ritos, apenas em frequências, apenas em atos. É algo muito mais profundo, algo que realmente transforma o nosso viver. Mas nós temos visto que essa intimidade com Deus, ela precisa partir de Deus, porque em nós não há nenhuma disposição para Deus. O nosso coração, ele realmente não deseja Deus por natureza. Nós desejamos o que o nosso coração quer, os nossos pecados, os nossos desejos. Então nós vimos e temos visto
dos versículos 19 até o versículo 21, o escritor de Hebreus tentou nos mostrar que não é possível intimidade com Deus sem que Deus tenha resolvido algumas coisas antes. Que o Senhor tivesse removido por meio de Jesus algumas questões antes, que apenas traziam sobre nós condenação. Porque esse é o estado do homem natural. O homem sem Cristo é um homem debaixo da condenação. Tendo entendido a obra de Jesus, quando ele disse que essa aproximação se dá pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo agora um grande sacerdote sobre a casa de Deus, o escritor de Hebreus começa a mostrar agora qual é a nossa resposta a isso. Se realmente experimentamos a obra do sangue de Jesus, se realmente fomos inseridos na relação com Deus por meio do corpo do seu Filho, e se nós ainda somos mediados pelo sacerdote Jesus, o grande sacerdote Jesus, nós agora precisamos responder. Ele havia iniciado o discurso dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Nós precisamos responder à obra realizada em nós. E a primeira questão dele é: aproximemos-nos. Então, no último sermão, em que examinamos essa palavra aproximar dentro da estrutura de Hebreus, nós vimos que há muitos irmãos, gente convertida, que está atrofiada espiritualmente na sua relação com Deus, porque não tem respondido ao chamado da aproximação. E não tem respondido por algumas questões. Ou por causa do medo, ou por causa da ignorância. O medo, porque eles compreenderam a santidade de Deus. São irmãos que têm compreendido que estão diante de um Deus que é santo, santo, santo. E quando eles olham para as suas vidas, eles veem que não há de fato neles mérito algum para estar na presença de Deus. Eles não têm sequer mérito para dobrar os joelhos diante de Deus. E então bate o medo de Deus. E nós dissemos: se você não está em Cristo, se Cristo não está em você, tenha medo de fato. Porque a única coisa que há para a sua vida é a ira de Deus. Se Deus não puder ver o Filho dele em você, tenha medo de fato. Porque com certeza a única coisa que Deus quer fazer com você é te punir e aplicar sobre você a ira dele, para que a justiça dele seja cumprida. Eu não posso dizer a alguém sem Cristo: olha, Deus te ama, Jesus te ama. Eu não sei. O que eu sei é que essa pessoa, se ela não tiver Cristo, o que eu sei é que Deus está irada contra ela, e Deus quer executá-la. J. Adams chama a atenção disso no livro dele, dizendo que os conselheiros bíblicos jamais deveriam dizer no aconselhamento a alguém: olha, Deus te ama, porque você não sabe se Deus ama essa pessoa. Você pode estar diante de uma pessoa apenas que Deus quer derramar a ira dele sobre ela. Por outro lado, e é aqui que nós falhamos na intimidade com Deus, se Cristo está em nós, eu não tenho mais por que ter medo. Se Cristo está em mim, Ele acabou com o medo. Dom Paulo Garcia usava uma frase que eu achava muito interessante, ainda usa essa frase. Eu não sei se eu consigo reproduzir exatamente, eu sou péssimo para gravar frases. Mas ele dizia mais ou menos assim: Deus não está mais
com raiva de você. Ele já te perdoou. Você compreende isso? Os que estão em Jesus, Deus não está mais com raiva de você. Ele já te perdoou. E é isso que às vezes nós não entendemos. Porque Deus, quando Ele olha para um filho dele, Ele olha para o Filho Jesus. E é no Filho dele, Jesus, esse que derramou sangue, esse que tomou o meu lugar na cruz com seu corpo, esse que hoje é meu mediador. Ele olha para o Filho dele, e no Filho dele Ele encontra paz para a minha vida. E aí às vezes muitos irmãos travam na relação com Deus porque não entendem isso. Como é que nós lidamos quando nós pecamos? Se somos filhos, é verdade, o pecado vai gerar em mim vergonha. O pecado vai gerar em mim dor. Mas o pecado não pode mais me afastar de Deus. Porque eu não estou diante de Deus por causa dos meus méritos. Então, quanto mais eu luto contra o pecado, e quanto mais o pecado insiste no meu coração, mais eu deveria me aproximar de Deus. Quanto mais persistente é o pecado na minha vida, mais eu devo estar diante de Deus. Por quê? Porque Ele não está mais com raiva de mim. Ele quer que eu me aproxime. Ele quer que eu entre numa relação com Ele, em que a presença dEle, cada vez mais próxima de mim, me purifique, me limpe e me faça vencer os meus pecados. Agora você percebe que não é isso que acontece na vida da gente? O que mais eu encontro são crentes que estão lutando com o pecado, e se eles caem no pecado, eles se abatem e se afastam. Eles permitem que a vergonha do pecado seja maior do que o perdão oferecido em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles ainda estão lutando com a meritocracia. Eles acham ainda que a relação com Deus está baseada nos seus méritos, nos seus esforços. Não, não é no seu esforço, é na graça suprema, é na obra plena de Cristo Jesus. É o período que o crente mais deixa de ler a Bíblia. Ele para de orar porque ele tem vergonha. E biblicamente deveria ser um momento de maior intensidade da busca de Deus, para dizer ao coração que não importa quanto o coração ainda queira lutar com a graça, você não está entregue mais a você e ao seu mérito. Você está entregue a Cristo Jesus e a sua obra. Você está entregue a Cristo Jesus e o perdão que Ele concedeu à sua vida. Então, quando o escritor de Hebreus diz aproximemo-nos, nós precisamos superar o medo. Nós precisamos também superar a ignorância. Qual era o problema dessa comunidade para onde ele estava escrevendo? Eram irmãos convertidos, mas que eles estavam cheios de entendimentos errados sobre a santificação. Cheios de entendimento errado. Eles eram muito parecidos com a teologia pentecostal dos nossos dias.
A teologia pentecostal é totalmente equivocada sobre santificação. Porque ela acha que a santificação faz parte do processo de salvação. É por isso que um pentecostal vive atormentado quando ele cai. Porque ele aprendeu a teologia católica romana da balança. A gente só muda os termos, a gente só muda a cara, mas é a mesma teologia católica romana. E que, por sua vez, não é nada mais, nada menos do que a teologia judaizante do primeiro século da época do Novo Testamento. Qual é a ideia? De um lado da balança eu tenho a obra de Jesus, e do outro lado da balança eu tenho as minhas obras espirituais. Então a obra de Cristo obviamente fez isso aqui na balança. E aí eu preciso ir aliviando a minha vida com as minhas obras de caridade até que a balança se equilibre. E quando a balança estiver equilibrada, bom, então eu estou salvo. Os judaizantes criam isso. A gente precisava equilibrar a balança. Na verdade, a obra de Cristo jogou a balança lá embaixo, pelo contrário. O peso da obra dele jogou lá embaixo, e eu estou aqui em cima desesperado. E aí eu preciso ir fazendo boas obras para a balança equilibrar. Os judaizantes da época do apóstolo Paulo diziam: olha, você faz isso observando a lei, é Cristo e a lei, tem que guardar o sábado, tem que fazer circuncisão, tem que fazer, você não vai para o céu. A Igreja Católica fez a mesma coisa. Caridade. Você tem que praticar muita caridade, porque se você não equilibra a balança, você não vai para o céu. Reformadores disseram: não, não é assim. A obra de Jesus foi plena para nos perdoar. Nós não estamos baseados em nossos méritos, nós estamos baseados no mérito daquele que é santo e morreu por nossa vida, morreu em nosso lugar, no mérito dele. Mas é interessante que essa mensagem do Evangelho, que é tão simples, ela é inaceitável para o coração orgulhoso humano. A gente acha que tem que fazer alguma coisa para merecer a salvação. Aí os adventistas vieram. E aí você tem que seguir um monte de coisa. Não pode tomar café, eles não sabem que estão perdendo. Não pode comer carne de porco, eles não sabem que estão perdendo. Tem um sistema rígido da guarda do sábado, que é uma coisa legalista, não é o ensinamento bíblico de guardar o dia do Senhor. Nós pregamos isso ano retrasado, ano passado, sei lá, não lembro. Foi ano retrasado, sobre os 10 mandamentos. Se você não pegou, procura lá o nosso blog sobre o dia do Senhor. O que é guardar o dia do Senhor? Os adventistas são rígidos, porque eles confundem a obra de Cristo e a meritocracia humana. Os reformadores diziam: não, é tudo em Jesus, Ele foi suficiente. Aí veio o movimento pentecostal. Pronto, o movimento pentecostal juntou tudo. Eles só tiraram a caridade, mas agora é a santificação. Não pode TV, não pode isso, não pode aquilo. Aí depois agora pode a TV, pode um monte de coisa, não pode outras coisas. Sempre não pode. Por que é assim? Aí já não é por causa do medo, é por causa da ignorância. É o não conhecimento da verdade daquilo que Jesus fez por nós. Por isso nós não nos aproximamos. Você já teve aquela sensação assim: cara, não tenho nem coragem de orar, não me sinto digno para orar. Já teve essa sensação? Você cometeu um pecado e diz assim: puxa, não estou me sentindo nem digno para pedir perdão, porque você está baseado em meritocracia. Isso é baseado na ignorância daquilo que Jesus Cristo fez por você, que é plenamente suficiente para te salvar e para te libertar das amarras de todo o pecado que ainda lutam na sua vida. Não é mérito, é graça. É jogar o coração sobre a graça, é repousar sobre a graça. Um dos livros que eu recomendei a vocês esse ano
que vocês deveriam ler e devem ler, se puderem, façam isso. É o livro de Jerry Bridges, Graça que Transforma. Jerry Bridges diz uma coisa muito profunda no início do livro logo. Nós acreditamos que salvação é pela graça. Por outro lado, achamos que santificação é pelas obras. Depende de mim. Bridges diz não. Não é isso que a Bíblia ensina. Tudo é graça. A salvação é pela graça e a minha santificação é pela graça. Exatamente porque eu não compreendo o que é a graça de Deus e a profundidade da graça de Deus, eu caio na ignorância. E essa ignorância trava o meu relacionamento com Deus. Você sabe quando você está liberto da ignorância? Quando você acabou de pecar. A despeito disso, você se prostra diante do Senhor, arrependido. Ali você entendeu o que é graça. Ali você entendeu que não depende de você. Depende de Cristo Jesus. E quando você faz isso, quando você se prostra arrependido, o que é que você acabou de praticar? Versículo 22. Aproximemos. Você acabou de se aproximar. Quanto mais fraco eu me sinto, mais de Deus eu preciso me aproximar. Quanto pior for a minha queda, mais de Deus eu tenho que me aproximar. Lembre-se, Satanás é o nosso acusador, e ele sempre vai estar no teu ouvido dizendo que agora você não tem jeito não, cara. Você é um caso perdido. E aí você pode não estar fazendo nada de errado. O endemoniado do Satanás, ele ainda vai chegando no seu ouvido, mas olha o que passa na tua cabeça. Olha o que você anda pensando. Olha o que você sente vontade de fazer. Você nem está fazendo, e o encapetado está lá, te acusando. E o que você vai dizer? Não é pela minha força, é pela graça e pelo mérito daquele que está em mim. Quando eu começo a compreender isso, as amarras da ignorância, as traves da ignorância que me impedem uma relação viva com Deus, começam a cair. É quando o meu coração começa a entender que eu não vou desistir daquela caminhada. Não adianta. Porque o meu coração vai lutar dentro de mim. Ele vai me levar a pecar ainda. Ele vai produzir pensamentos malignos em mim. Ele vai fazer brotar desejos malignos em mim. Mas ele vai entender, não adianta. Esse cara, se ele praticar, ele vai pedir perdão para Deus. Ele vai chegar. Observe o que ele diz: aproximemo-nos com sincero coração. O entendimento da graça e da obra de Jesus rompe a ignorância e me permite uma aproximação eficaz diante de Deus. Eficaz. Por que muitas pessoas vêm ao culto e simplesmente não acontece nada em seus corações?
Porque a aproximação ainda está presa a muitas ignorâncias e muitos medos. Então elas não entendem que quando vêm cultuar a Deus, é um momento único dessa aproximação, é um momento exclusivo dessa aproximação, é um momento especial dessa aproximação. Não, elas ainda estão baseadas na sua meritocracia. Elas acham que vêm ao culto e estão cumprindo alguma coisa, algum ponto positivo com Deus. Não, nem isso é positivo dessa perspectiva. Seu coração não vem entendendo que esse é o momento que Deus nos dá para estarmos de uma forma única diante dele. Foi por isso que o escritor de Hebreus gastou um tempão falando sobre os sacrifícios loucos que os caras faziam. Eles ainda estavam praticando sacrifícios, ainda estavam matando animaizinhos. E não é por causa do animal, não, entenda. Oh, que dó do animal. Não é dó do animal, é porque não era mais exigência de Deus. Tudo havia se cumprido em Cristo Jesus. Toda a obra salvífica havia se cumprido na cruz do Calvário. A ira de Deus havia sido derramada plenamente. Compreende isso? A ira de Deus foi despejada de forma plena em seu Filho Jesus na cruz do Calvário. De tal maneira que quem está em Cristo, Deus não olha mais com ira. A ira foi desviada. Compreende, por outro lado, que se Cristo não está em você, a ira continua viva contra a sua vida. Então tem. Disfarça a ignorância. E você vai parar com um monte de tolice na relação com Deus. Pelas primeiras coisas você vai parar com essa besteira de sacrifícios. Você vai parar de ouvir o Edir Macedo. Você vai parar de ouvir o R.R. Soares. Você vai parar de ouvir o Malafaia, Cerulo, o Valdemiro. Você vai parar de ouvir esses homens loucos que não entenderam ainda que plenamente a obra de Jesus satisfez a ira de Deus. E se satisfez, e Ele está em mim, o que Ele requer de mim é que eu me aproxime. Com vergonha? Com certeza o pecado manterá a vergonha, porque a minha consciência me acusará. Mas isso nunca poderá ser razão para mim, para eu me afastar de Deus. Isso deve ser uma sinalização para os salvos da necessidade maior de aproximação de Deus. Você sabe o que vai ser meio louco? É que quanto mais você se aproximar de Deus, mais santo você será, porém mais consciente da desgraça de ser humano que você é. Essa é a verdade. Deixa eu repetir isso aqui para você entender, porque isso muitas pessoas não entendem. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais santo você se torna. Porém, mais consciente da desgraça de ser humano que você é, você também se torna. Essa era uma das questões quando você estuda a vida de Santo Agostinho, as obras de Agostinho. Um homem que foi chamado de santo. E lembre-se que a época de Agostinho não é a época ainda do catolicismo romano. Os católicos romanos têm um negócio
de roubar a história para si, que é um negócio louco. Agostinho era católico. Romano não. Não existia igreja romana na época dele. São Jerônimo não. Também não. Esses homens eram chamados de santo em vida. Em vida. Hoje, se a gente chamar alguém de santo, o pessoal já acha que está idolatrando, né? A gente tem problema hoje por causa da maldita doutrinação da autoestima baixa. Olha, vocês têm que ler um livro do Timothy Keller que eu li essa semana. Olha o livrinho pancada. Ego transformado. Jesus Cristo, que pancada. Timothy Keller é um homem que tem mexido muito com a minha cabeça esse ano. E ele fala dessa maldita doutrinação, e ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, até o início do século XX, homens virtuosos no Ocidente eram homens conscientes do seu pecado. Depois do século XX, virtuosos são aqueles homens que acham que são alguma coisa. A maldita doutrinação da autoestima. E aí Timothy Keller avança nessa questão dessa doutrinação, mostrando exatamente isso. Nós temos dificuldade de reconhecer pessoas santas hoje, por quê? Porque nós somos soberbos demais. Na época de Agostinho eles não tinham essa ideia. Havia uma consciência tão grande da desgraça humana que eles eram diante de Deus ou dos seus deuses, porque até os pagãos tinham esse entendimento. Até os pagãos entendiam que eles eram uma desgraça de ser humano. E aí quando eles viam homens como Agostinho, que passaram a trilhar uma vida muito séria diante de Deus, eles chamavam esses homens de santos. Lá vai Santo Agostinho. E qual era a consciência que Agostinho tinha da vida dele? Quanto mais ele conhecia Deus na relação dele com Deus, mais pecador ele se percebia. Você compreende isso? E aí você entende o movimento. Quanto mais eu compreendo que eu sou pecador, mais eu preciso da fonte que me purifica. Quanto mais eu percebo a minha incapacidade, a minha incompetência para viver o que Deus requer de mim, mais eu preciso da fonte que me limpa do meu pecado. Por isso que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais santo eu me torno. E ao mesmo tempo mais consciente da desgraça de ser humano que eu sou. E isso então vira um círculo de retroalimentação e purificação na minha vida. Por isso eu preciso me aproximar de Deus. Por isso eu preciso da proximidade, porque aí a ignorância começou a cair. Eu vejo como eu sou, eu vejo como Deus é, e eu vejo quem é Jesus. Quanto mais eu vejo quem é Jesus, mais eu entendo porque eu preciso viver nele, não em mim. Mais eu entendo porque eu preciso da graça dele, não dos meus esforços. Mas eu entendo porque eu preciso do perdão dele e não do meu perdão. Nós vamos ter que chegar no momento que o escritor de Hebreus diz que aproximemo-nos, tem que ser com o coração purificado de má consciência. São as qualificações da aproximação, ainda não começamos a examiná-las. Nós estamos examinando por que não nos aproximamos.
E quando ele trata do coração purificado da má consciência, nós vamos ver um problema sério. Há inúmeros crentes que não se aproximam de Deus, porque eles ainda não conseguiram se perdoar. A desgraça! É a desgraça mesmo. Não, pastor, eu não consegui me aproximar de Deus, eu não tenho nem desejado da igreja, porque eu ainda não consegui me perdoar. É um miserável. Vive numa ignorância daquelas assim, doida. Como diria o Bertoldo Brecht lá na escolinha do professor Raimundo, a ignorância astravanca o progresso espiritual mesmo. O maluco acha que tem que se perdoar. Olha o nível de ignorância que essa pessoa vive. Eu espero que não seja o seu caso aqui essa noite. Mas se for, irmão, já vai pedindo para Deus repreender esse pensamento maligno da sua vida. Esse negócio de que eu tenho que me perdoar. Não, eu tenho que descansar no perdão que Cristo me ofereceu. E se Ele me perdoou, acabou. Esses dias eu estou resgatando alguns momentos musicais da minha vida. Eu ganhei aquele celular e agora aprendi a colocar música nele. Você vê que eu sou atrasado mesmo. Eu estou ouvindo o CD do Padre Fábio de Mello, Vida. O melhor CD que ele gravou para mim foi esse até hoje. E tem uma música dele que ele faz uma meditação, que ele diz o seguinte, ele falando para as pessoas que fracassaram e caíram, ele diz: olha, se Deus te perdoou, quem sou eu para te condenar? Você compreende isso? Só que as pessoas às vezes precisam dizer para si mesmo, porque elas acham que precisam se perdoar. Se Deus te perdoou em Cristo Jesus, quem é você para se condenar? Não, eu apenas preciso aceitar o perdão que Ele me ofereceu. Eu preciso descansar no perdão dEle. Perceba, a ignorância trava o relacionamento com Deus. Não entender a graça, não entender a obra de Jesus, trava a intimidade com Deus. E aí nós viramos legalistas. Aproximemos. Sem medo. Livre da ignorância. O caminho está aberto. Lembramos disso todo domingo quando participamos da Eucaristia. Na Eucaristia, que nós vemos a manifestação real, visível do corpo de Cristo. Não porque os elementos virem, o pão vira corpo, nada disso. Porque de uma forma especial, nós entendemos que biblicamente Cristo está presente, nos acolhendo na Eucaristia e renovando conosco a nossa caminhada. Dominicalmente recebemos a presença dEle de uma forma real, mística, como dizia Calvino. Dominicalmente experimentamos a bênção do perdão. Dominicalmente entendemos que Ele é o sacerdote da nossa mediação, sacerdote supremo. E por que não nos aproximamos? Por que não saímos daqui dispostos a vivermos nessa aproximação dia a dia? Medo ou ignorância?
sem medo e com o conhecimento de que a obra de Jesus foi suficiente para que você estivesse diante de Deus, fosse recebido por Ele. Se Cristo está em você, Deus não está mais com raiva de você. Ele já te perdoou. Aproxime-se. Aproxime-se. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos recebes dia após dia em Tua presença. Obrigado por causa dos méritos de Jesus que nos permitem estar diante de Ti. Obrigado pela graça oferecida em Teu Filho Jesus. O que nós te pedimos então nessa noite, Senhor, é que Tu nos livres desses impedimentos que criamos dentro de nós mesmos, ainda baseados na nossa meritocracia. Esses impedimentos humanos e pecaminosos que ainda criamos, que nos impedem de olhar para o Teu Filho Jesus. Nos livra do medo. Nos faz compreender que o perfeito amor que o Teu Filho nos ofertou lança fora o medo. Nos faz compreender a plenitude da obra de Jesus, que lança fora a ignorância, destrava o nosso olhar, ilumina os nossos corações, nos fazendo compreender que somos aceitos diante de Ti. Dá-nos, ó Deus, uma igreja que compreenda isso. Faz-nos crescer como uma igreja que compreenda a seriedade da Tua santidade, mas ao mesmo tempo a graça que nos permite estar diante de um Deus santo, que nos purifica de todo o pecado e nos molda diariamente à imagem de Jesus, o Teu Filho amado. Pedimos que assim seja, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nos próximos domingos eu quero aprofundar agora as qualificações dessa aproximação. Há 4 qualidades que o escritor de Hebreus nos mostra que precisamos compreender para uma aproximação sem medo, para uma aproximação sem ignorância.